Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Conexão Boose, um podcast feito de gente que gosta de gente, gente que transforma, gente que tem histórias, histórias que são verdadeiras, histórias que fazem e fizeram acontecer. E hoje eu tenho uma pessoa aqui comigo que ela reflete tudo isso que eu estou falando. Por quê? Ela transforma e transformou a vida de muita gente. É uma pessoa que acolhe muitas pessoas em algumas situações que as pessoas estão precisando de ajuda. E ela acompanha, ela é amiga, ela é companheira. Ela não é apenas uma pessoa que faz um trabalho profissional. Ela entra até no pessoal, que é a coisa mais rica que tem, principalmente de uma coisa que eu fiz cursos dentro da CI, que ela é a fundadora, que é a mentoria. A mentoria eu acho que é algo que todas as empresas deveriam fazer mentoria para os seus gestores, porque um gestor mentor é a coisa mais importante que possa fazer para trazer o chefe aos seus subordinados. Mas ela tem uma história muito maior que isso. Ela tem ONU, ela tem Senai, Sebrae, ela tem tudo, porque ela transita onde precisam de gente que gosta de gente. Então, comigo hoje, Rebeca Toyama. Bem-vinda, Rebeca. Com essa abertura eu me sinto mais do que bem-vindo. O coração até acelerou aqui, né? Que privilégio receber uma abertura dessa e estar aqui contigo nesse programa. São verdades, porque não dá para a gente inventar assim sem ler. Então, tudo que eu falo é verdade, porque está na minha cabeça, porque eu lembro. São histórias que eu vivi com ela, continuo vivendo. Que a Rebeca, como eu falo para vocês, ela tem até uma tribo. Essa tribo são as pessoas que passaram pela Formação, vida da né? Rebeca, formação, cursos, e permanecem até hoje em conexão. Por isso que eu falo, conexão é uma das coisas mais importantes que tem nesse mundo. Porque o mundo corporativo ele é um mundo que todo mundo sabe, ele é cruel. E quando a gente sai do mundo corporativo, as conexões que nós fizemos é quem leva os verdadeiros amigos juntos com a gente. E ela está aqui porque ela trabalhou comigo. E para contar essa história que ela trabalhou comigo, Rê, me conta. Fala da Rebeca desde aquela menina pequenininha, conta um pouquinho da sua história, porque isso é uma grande aula para essas pessoas que sabem que precisa lutar para ter sucesso na vida e você é uma mulher de sucesso. Conta pra gente. Eu posso começar de forma bem humorada, falando que pequenininho ainda continuo, né? Porque eu tenho 1,48 m. Mas quando você fala a palavra luta, eu posso começar do meu parto, né? Eu falo que a minha história acaba sendo um desdobramento do meu parto, né? Nasci prematura, foi um parto difícil, de fórceps. E, enfim, era para ter salvo só a mãe e cá estou eu, 50 anos depois, firme e forte. Mas com isso, a minha mãe enfiou na minha cabeça que eu tinha que fazer algo pelos outros, que eu tinha que devolver o milagre da vida. E na cabeça dela era a medicina, né? Não levo nenhum jeito com medicina, mas hoje, para quem conhece meu trabalho, eu entendo muito que eu acabei virando uma médica de almas. Porque quando a gente fala de propósito, ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito, a gente está fazendo algo muito profundo. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter uma carreira. É sobre conseguir entregar algo para o mundo. Eu acho que se eu tivesse que resumir, né, o que eu acredito, né, o meu I have a dream, né, I believe that, quer dizer, o que eu acredito é que se todas as pessoas tivessem abraçado seu propósito, entregue seu propósito no mundo, a gente não teria mais mazelas, né? E a gente tem ainda muita coisa para resolver no mundo. Então eu falo, cada probleminha que a gente tem dentro de uma corporação ou dentro de uma nação é alguém que ainda não encontrou seu propósito, ou se encontrou ainda não sabe como entregar. Então é muito a serviço disso que eu me coloco. Né? Então eu traduzo aquilo, né? Minha mãe, não, você tem que devolver para o mundo, né? O milagre da vida. Então acho que é um pouco dessa forma que eu tento devolver, né? Que as pessoas encontrem seu propósito, né? E aí elas entreguem seu propósito no mundo. Até porque muitas vezes as pessoas acham que carreira é o fim, né, da nossa vida, né? Estamos aqui para ter carreira. Não.
Carreira é o caminho, né? O fim é o que eu estou entregando, né? Como é que eu estou me conectando com pessoas, entregando resultados, fazendo algo pelo mundo ao longo disso, né? Então, acho que é isso. Se você quer falar da Rebeca pequenininha, é isso, né? Alguém que nasceu, né, com a mãe trazendo essa questão. Você tem que entregar algo para o mundo para devolver o milagre da vida. E cá estou tentando, né? Estamos aí, né? E aí, a tua sequência, né? Você teve diversas... se diversificou muito sua carreira, né? Você não começou aqui, ficou aqui, aquela coisa que a gente fala, né? A carreira não é mais uma escada, meio que um labirinto. Você vai para cá, vai para lá, uma hora você encontra o seu verdadeiro propósito, né? Não é nunca aquele que você pensou na primeira vez, né, Rê? E conta aí como foi essa história que você construiu e que você chegou onde você chegou na CI, em outras funções que você tem dentro até da ONU. Conta pra gente. Eu acho que eu sou prova, né, que realmente carreira é uma coisa mutante, mutável. Eu fiz processamento de dados. Né? Eu acho que, como muitos, a gente não nasce numa família perfeita e a família nos ensina que relações são complicadas, né? Aí eu falei, nossa, eu vou escolher uma carreira que eu não precise de gente, que eu não precise me relacionar com pessoas. Então, eu fui para tecnologia, que na época, estamos falando da década de 90... Processamento de dados é coisa de computação, viu, pessoal? Então, como eu digo, eu programei em COBOL. Só quem tem cabelo branco sabe o que é COBOL. Quem, né, vai Fortran e COBOL. Então, o COBOL, né, deu origem ao Fortran. Então, eu sou do dinossauro que programou em COBOL. E olha, eu lembro, meu TCC... foi um software para fazer imposto de renda, o que na época nem se imaginava. Foi meu trabalho de conclusão de curso, foi esse. Um momento que as pessoas não precisariam mais daqueles formulários. Uhum. Que também, para quem não tem cabelo branco, não deve nem imaginar aquele formulário que tinha que ficar preenchendo, né, no imposto de renda. Eu via meus pais lá preenchendo, eu falei, nossa, e se a gente pudesse, né, inserir esses dados e no ano seguinte só atualizar? Né? Então, foi na 90 e pouquinho foi quando eu fiz isso. Mas... ao entrar no mercado de trabalho, eu tive uma grande oportunidade no mercado financeiro, né? Eu lembro, eu entrei para preencher telas do Banco Central, né? Que tinha que fazer as operações de câmbio. Era uma tela verde, eu tinha que pôr dados. Como eu fazia processamento de dados, entenderam que eu era um profissional adequado. Mas eu tenho um raciocínio matemático interessante, não vou falar que ele é bom, mas e eu vi as pessoas lá na mesa de operação, né, fechando o negócio, falando de números, e acho que meu olho brilhava um pouco para aquilo, e eu fui para a mesa de operações. Então, muito jovem, eu fiquei especialista em operações CC5, é uma operação específica que pré-Fernando Henrique tinha algumas vantagens, trazia algumas vantagens, e eu fiquei especialista naquilo, né? Como todo bom especialista, ganhava muito dinheiro, então comprei carro com 18 anos, comprei apartamento com 19 e falei, gente, acertei, né? Falei, sou, né, uma sortuda. Com a chegada da URV, Plano Real, Fernando Henrique, o mercado mudou, né? Aquele cenário de hiperinflação deixou de existir e as operações que eu sabia fazer deixaram de ter serventia. Então, do dia para a noite, Boas, eu virei a coisa mais obsoleta do planeta Terra. Então, alguém que era muito, sabe, bem pago, né, virou algo que não servia mais para nada, né, uma carroça. E aí, o que aconteceu? Nesse interim, terminei processamento de dados e fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior, né, porque eu estava operando câmbio, eu queria entender esse mercado, né, pré-globalização, a discussão na época da comunidade europeia. Eu estava nesse burburinho todo, né, achando que agora o mundo vai ser uma grande tribo unida, né? Olha só, onde a gente veio parar, né, alguns anos depois, mas isso deixa para lá. E aí os investidores na época, e esses investidores vão ser importantes, porque é essa habilidade que eu desenvolvi que me levou para a Volkswagen, anos, séculos depois. Aí eles perguntaram se eu queria mexer com economia real. Aí eu falei, economia real? Falaram assim, não, é prédio, indústria, porque até então o mercado financeiro ele não representa uma economia real. Aí eu falei, por que eu? Você não fez administração? Você pode, né, e você é de confiança, a gente pode aprender juntos a usar esse mercado. Então, eu estava também, não só no início do COBOL, né, na tecnologia, mas eu estava no início do que hoje a gente chama de M&A,
que é aquisição de empresa, né? Toda essa parte, enfim. Mas na época não tinha os instrumentos legais que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem compliance, tem ESG. Na época era só mato. Era no facão você ter que comprar uma empresa, estruturar uma empresa. E lá estava eu. Só que o que aconteceu, Boazzi? Eu comecei a descobrir que tudo que a gente punha no papel precisava ser executado por pessoas. E as pessoas, elas são uma caixinha de surpresa. E aí eu comecei a observar que todos os grandes desafios daquelas aquisições aconteciam por desorganização com pessoas. Aí que entra a Volkswagen, porque eu olhei, chegou uma hora que eu estava tão exausta. Aí eu já tinha casado, já estava com filhos, etc. Falei, cara, eu vou para uma multinacional, porque lá as coisas devem ser perfeitas. Porque você pega um programa de trainee, às vezes tem 1000 candidatos por vaga, né? Você pega uma vaga de executivo, tem centenas de candidatos. Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou para uma multinacional. Contratei uma consultoria, organizou, né, o meu currículo e muito rápido fui contratada pela Volkswagen. Na época, uma vaga que estava na mão do Fred Petroff, que cuidava de expansão de concessionárias, né, da rede de concessionárias. E por quê? Porque ele precisava de alguém naquele momento, que a Volkswagen tinha deixado de ser a número 1 em pontos de vendas pela primeira vez, um escândalo, né? Como assim? A gente não é a maior rede, mas alguém que soubesse falar com investidores, que era toda a minha origem. Eu lembro até hoje da entrevista lá em São Bernardo do Campo, né? Eu fui até lá e ele, né, fez muitas perguntas sobre isso, a minha capacidade de conversar com investidores, minha capacidade de passar uma ideia complexa para o investidor, que é uma operação complexa, né? Quem está dentro, né, explicar que o nosso país tem uma lei federal que rege, né, o mercado, é uma coisa muito complexa. Eu falei, não, eu sou boa de explicar coisas complexas, né, para investidores. E foi assim que eu fui parar na Volkswagen. E mesmo, você ficou na Volkswagen só nessa área de administração da rede? Era administração da rede? Não, chamava? era administração da rede e a área de desenvolvimento da rede. Na época desenvolvimento, falei besteira. Não, eram duas, né? A gente tinha o pessoal que cuidava do DEF, né? A parte mais financeira, do lado, né? E a outra equipe. Na época era o André Georgiev de um lado e o Fred Petroff do outro, né? E muito rápido eu descobri que mesmo dentro de uma multinacional, as pessoas fazem coisas estranhas, né? Como, às vezes, puxar um tapete, às vezes falar mal de um colega que está lá do lado, às vezes odiar o que faz, mas está lá há 20 anos. Você estranhou isso? Estranhei porque na minha cabeça, né? Estamos falando de muito tempo atrás, daqui a pouco a gente fala quanto tempo atrás. No meu imaginário, essas coisas aconteciam naquela área que eu atuava, fazendo compra e aquisição, boa parte de empresas nacionais. E tinha aquele mito que dentro de uma multinacional, tudo seria um pouco mais perfeito, quase perfeito, né? Então, foi isso, claro, eu sabia que meu currículo iria para um outro patamar se eu tivesse uma multinacional, eu tinha ciência disso, afinal, estratégia é estratégia, mas também eu tinha essa ilusão de que dentro de uma multinacional as coisas funcionariam melhor, as pessoas seriam mais felizes, né? Olha, eu acho que talvez na segunda semana eu já comecei a entender que não era bem assim. Mas é isso que eu tento às vezes passar quando converso com os jovens, né? Não é hoje que é complicado, não pensa que é assim. Só que nós tínhamos uma resistência maior de aceitar. Ah, mas aceitar, eu não aceito esse tipo de tratamento, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não aceito isso. É que o mundo corporativo, ele é cruel. Ninguém passa a mão na sua cabeça, vive de resultados, vive de coisa. O que nós fazemos, tanto eu como você hoje, você até mais que eu, é cuidar das pessoas para que eles entendam que se não tiver um ambiente feliz, ficar lá 8 horas por dia. 8 com muita sorte. 8 horas por dia ou 10, 5 dias por semana, ou mais. Ou mais, né? Infeliz, isso não leva a nada. Por isso que eu falo, tem aquela coisa da felicidade, da paixão. Porque o que eu sinto hoje, reconversando com muitas pessoas aqui,
Não existe mais os funcionários embaixadores da empresa. Eu fui naquela que você indicou para eu ir em Campinas. Como chama aquela entrevista que eu fiz? Sim, com a Milena Com a Faneco. Milena. Uhum. Eu falei isso. A gente precisa trazer... Eu acho que o médio gestor hoje, Rê, é o principal elemento dentro da empresa. Não é RH, é o médio gestor, porque ele que cuida dos funcionários e ele que leva as coisas para cima. Ele fica no meio de uma pressão. Assim. É isso que eu ia falar, ele é o que mais apanha. E né? se ele não conseguir... Porque quem contrata as pessoas é ele, quem treina as pessoas é ele. Quem demite as pessoas. Quem demite ele, quem dá aumento, quem promove. Esse cara que é o cara que tem contato direto com o time de trabalho. E se o time de trabalho não for bom, ele não vai entregar coisa boa para cima. E esse cara que eu falo sempre para a gente, eu falo para as pessoas, esse cara não... Eu falo, a minha situação é que eu aprendi a ser um pouquinho mentor. Eu queria ter feito mentoria antes, o curso. Porque quando você começa a cuidar do teu time, até fora do mundo corporativo, pessoalmente, eu acho que você tem um ganho muito grande. Mas você, conta aí, Volkswagen, quantos anos Volkswagen e depois? Então, e lá na Volkswagen, eu comecei a observar que tinha pessoas como você, né, com brilho no olhar, que fazia a coisa acontecer na frente da câmera ou atrás, portanto, no palco ou fora do palco. E existiam outras pessoas que não eram bem assim, né? Precisava do aplauso, fazia por interesse próprio. Então, começou a despertar um pouco esse interesse de entender por que tem pessoas como Boazzi, né? E por que tem pessoas, né, que funcionam de outro jeito. Não olham para as pessoas, né? O umbigo é o lugar mais importante para eles. E sem critério de julgamento, né? Assim, não é que um tá certo ou tá errado, mas tinha uma diferença. Primeiro eu fui fazer marketing. Eu falei, não, deve estar na comunicação. Então, fiz um MBA de marketing, né? Estudei governança, né? Fui para o IBGC, estudei governança. Fui estudando coisas que eu queria achar uma resposta porque aquilo acontece. Porque eu acredito que a natureza humana, ela é boa. Se alguém está operando de outra forma, tem alguma coisa disfuncional, né? Então, como é que a gente pode fazer mais booses dentro de uma organização? Não é mais boas, Não, deixa eu pegar. Não, mais gente boa, mas assim, como aqui eles te conhecem, é bom eu exemplificar o que é um bom profissional. Até que eu caí na psicologia. Aí, mas como é que eu fui cair na psicologia? De tanto fazer curso, alguns amigos começaram a me chamar para resolver questões nas empresas deles ou falar sobre trabalho. Eu falei, mas por que você quer falar comigo? Eu estou aqui também tentando achar resposta por isso, porque você está buscando respostas, já que você está se dando ao trabalho de buscar respostas, divide com a gente. É assim que eu comecei a atender pessoas e empresas, né? Minha primeira sala de atendimento era a 3 quadras da Assobrave. Porque aí, por conta do Dealer Qualification, eu ficava metade em São Bernardo, metade na Sobrave. Então, eu precisava de uma sala para atender pessoas. Eu lembro, era bem pertinho da Sobrave. Lá em Indianópolis. Isso chamava Rua das Flores, uma coisa assim. Subia, era pertinho, uma sala linda. E lá eu recebia pessoas para falar de trabalho. Só que aí começou a chegar uma hora que eu falei, eu preciso agora mergulhar um pouco mais nisso. Fui fazer uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal. E aí começou o meu processo de desligamento na Volkswagen. Porque aí eu achei todas as respostas, né? Eu achei todas as respostas. E ainda tinha esperança de levar essas respostas para dentro de uma grande organização, que no nosso caso era a Volkswagen. Só que o foco, principalmente de uma montadora alemã, etc., está no P do produto, está no P do preço, está no P do processo, que era muito a questão do Dealer Qualification. O P de pessoas, ele vai estar no fim da lista, né? Eu lembro uma vez, né, que o querido Schmoll, numa reunião, ele virou e falou assim, não é sobre pessoas. Processos bem implementados funcionam. E esse é o olhar, e tá tudo certo, né? E aí, naquele momento, eu entendi que eu não ia ter espaço para olhar para as pessoas como eu queria dentro de uma organização daquele tamanho. E aí começou, né, a minha caminhada de
de desligamento, muito bem lembrada pelo Renato, é sobre isso que o Renato me escreveu ontem, Renato Bernardes, e aí começou o meu desligamento, eu falei, tá, então o que eu não consigo fazer aqui dentro, eu vou fazer lá fora. E no dia 9 de junho de 2010, porque que essa data, que é a data do meu aniversário, eu entreguei o último projeto pro Mauro Sadi, lá no shopping Aricanduva. Passei no cabeleireiro, naquele shopping mesmo, e fui pra minha festa de aniversário. Ah, eu devia ter mandado essa foto. Putz. Fui pra minha festa de aniversário na Vila Mariana, mas aí já era um casarão inteiro, não era mais uma sala, era um casarão. Eu lembro, eu contratei um saxofonista, etc. Na hora do parabéns, com pessoas da Volkswagen, da Accenture e da Sobrave, eu comuniquei que era meu último dia da Volkswagen, em 2010. Você sempre foi coragem, né? Doida, né? Esse caso. Não, é isso que eu falo. Eu tive muitas mulheres aqui que eu falo, desde a Priscila Cortese, a Paula Braga, a Isabela, e mais eu tive a Adriana, a escritora, todas mulheres de coragem e que são mulheres de sucesso. Porque precisa ter coragem. Para você fazer o que você fez, o que elas fizeram, não dá para ficar esperando que aconteça. Tem que fazer. Eu podia ficar reclamando, né? Que, poxa, aqui não tem espaço, aqui não sei o quê. Eu, né, esperei ó, eu lembro, né? Quando eu conversei com o Petroff, falei, você tem o tempo que você precisar, né? Eu vou sair quando for bom para todo mundo, né? E assim, fiquei lá, acho que mais 3 meses, né? Preparando sucessão, organizando todo para sair. Eu ainda lembro que eu brinquei com o Petroff. Eu falei assim, também vai dar aí... Eu não, conto os meses para você sair na sequência, né? E aí ele, na época ele saiu. E até hoje, quando eu encontro o pessoal da Sobrava, eles puxam a minha orelha, né? Então, às vezes a gente tem ainda... E o Mauro voltou lá, tá lá. Sim, firmão. sim. Ele vai vir aqui. Vai, muito delícia, assim. Eu vou te falar, veio muita gente daquele, né, daquele momento para minha agenda de mentoria. O Mauro foi um dos primeiros. Atendi a Grinha, atendi o Mauro, né? Então, assim, o bacana é quando você tem uma história, né, sólida dentro de uma organização, quando você sai, né, vem todo um legado, né, daquilo que você fez. O Mauro, eu tenho muito carinho por ele. Ele acreditou muito no meu trabalho, não só, né, para a equipe dele, como para ele também. Então, eu tenho muito, muito carinho por ele, sim. Que bom que ele vai vir aqui. Não, é isso que a gente leva. De novo, que é isso? Conexão. Por isso que eu falo, quando puseram esse nome Conexão Bose, eu falei, mas quem é Bose? Ninguém vai saber, né? Não fui eu que sugeri esse nome. É que eles falaram, não, Bose, gente, que as conexões que você fez, porque as pessoas... começou com foco muito na parte só do carro, mas as pessoas que eu tive conexão foram de todos os segmentos, que nem veio o Beto Hora, é um humorista, veio o dono da Lindenberg, é um CEO de uma montadora, de montadora distante, montadora não, uma grande agência. Grande agência. Na Alemanha ela é o segundo maior, aqui ele já é a terceira. O Zé Vitor, sabe? Vai vir um Cafu, que é jogador. A conexão que a gente faz, e eu sempre busco pegar aquelas pessoas que têm uma história para mostrar, não só para os jovens, para todos, que nem eu recomecei. Você sabe disso, você conhece mais que ninguém, você me acompanhou quando eu saí, você falou, não para. Eu estava querendo parar mesmo, porque eu me preparei para me aposentar. Eu não teve uma vida cai de nível, lógico, como executivo da Volks, tinha carro, tinha tudo, mas eu não precisaria mais trabalhar para sobreviver. Uma vida com os filhos todos já formados, mas de repente vocês não deixam eu parar. Todo mundo me arruma trabalho, sabe? E eu posso dizer que os maiores trabalhos que eu faço, eu não tenho nem remuneração. Mas é o prazer de agradecer a Deus agora a tua lição que você deu sobre o que você faz, é o que eu faço.
ajudar as pessoas, sabe? Não ter tanto... tenho muita dó. Você já me xingou um pouco uma vez por causa disso, né? Eu tenho muito... já me xingou bastante, aliás. Calma, eu vou contar em que contexto, senão vocês vão achar que eu sou... Calma, vamos lá. Você já me falou, pô, você fazia... Não, eu não tenho aquela coisa, eu vou fazer para aparecer. Tanto quando eu saí da fábrica para fazer um vídeo sobre mim, não tinha tanta imagem. Porque eu não queria viver disso. Eu queria viver de... Eu gosto muito de pessoas. E a coisa pior que tem é quando você se decepciona com as pessoas. Isso é tão triste para mim. Aí já falaram, cara, esquece. Eu esqueci que o sobrenome Volkswagen saiu de trás de mim, porque eu tinha dinheiro e dinheiro traz interesse das pessoas. Mas os que sobraram estão ótimo, está ótimo, não preciso mais gente para eu ficar com gente gostar. Eu não quero que ninguém goste de mim, eu quero que sejam meus amigos como a gente é. E eu acho que exemplo disso foi o lançamento do teu livro. Né? Eu fiquei muito emocionada e eu vou contar a história de trás para frente. Eu vou contar do seu lançamento, né, para nossa reconexão. Eu cheguei aquele dia. Bom, o Maurício é meu amigo de décadas, né? O presidente da editora é meu amigo de décadas, né? Então era o prédio novo, eu já não conhecia ainda aquele prédio, mas olhar todas aquelas pessoas da Volkswagen, né? Que lá estavam na fila para receber teu autógrafo, tirar uma foto com você, sabe? Foi assim um momento, uma experiência de pico, como diria Maslow, né? Aquele momento que você olha assim e fala assim, cara, porque daquele fez um recorte de uma ligação que você me fez lá atrás, dizendo que você tinha um prazo para sair, né? E claro, com 40 anos, em algum canto, né? O que eu vou fazer depois, tal. E aí a gente fez, né, uma caminhada para te preparar para aquela saída, né? E por isso que quando ele fala que eu xinguei ele, assim, é num ambiente de mentoria, quando o mentor dá uns puxões de orelha, tipo, cara, presta atenção quem você é na fila do pão, né? Para com esse mimimi, né? Com amorosidade. Aí a gente teve aquela segunda rodada pós saída da Volkswagen. Então, o primeiro era para te preparar para aquela saída. E o segundo era para te preparar para o mundo, né? E as possibilidades que você tinha, além, né, de ficar assistindo Sessão da Tarde, e que era, né, uma das possibilidades, mas o quanto que eu, naquele momento, bati em você, porque você não tinha noção do quanto que você tinha para contribuir com o mundo fora da Volkswagen. A Volkswagen teve o privilégio de te ter por algumas décadas, mas agora o mundo tem a possibilidade de te ter por outras décadas. E era esse, né? Eu falei assim, então, putz, minha missão com o Boaz é essa. Como é que a gente coloca ele num lugar que agora ele não tem mais aquele mundinho somente aquele mundinho da Volkswagen, ele tem um mundão, né? Então, quando você lançou aquele livro, né? Nossa, desculpa, eu sei que é tolo, mas é quase um orgasmo, sabe? Que você olha aquele ápice de falar, gente, olha isso, e ele queria ver Sessão da Tarde, né? Quando eu vejo você organizando lá os eventos no Lar Sírio, por isso que sábado, falei, Boaz, conta o que você está fazendo. Cara, você não pode mais só organizar evento para a Volkswagen, você pode organizar eventos para o mundo. Quando eu vejo, né, eu assisti os vídeos, você mentorando no sábado, né, a equipe gravou, tem vários trechinhos seus gravando. Falei, olha só, não é mais só a equipe dele que pode se beneficiar com ele. Você pode beneficiar centenas de jovens, compartilhar a tua experiência. Porque agora é fácil você olhar, né, para o teu pós-aposentadoria. Mas quantos homens e mulheres estão com esse fantasma de que eu vou fazer depois que eu não tiver mais a marca, sabe? A marca Big Four, uma Big Tech, né? Que são, né? O universo que eu transito. A pessoa olha e fala assim, é um pesadelo a aposentadoria. E você conseguiu transformar o pesadelo num sonho. É isso que o Canevo falava para mim. Eu falava, Canevo, eu não sou. E ele falou, Boaz, essa tua, como ele chama? Humildade? Humildade é ridícula. Eu sei. Ele já falou isso. Eu falei, não, Canevo, é que tem tanta... Você vê tanta gente nesse mundo digital, tanta gente que, desculpa, influencers, desculpa, pessoal, eu não sou contra nada, contra ninguém. É que gente que influencia... Eu sou influ.
Influenciar o quê? Tem eu fico falando, você vai ser, eu faço as coisas na internet, agora você é influenciador. Rebeca, você vai ver. Eu termino isso aqui, eu não falo em um momento, se inscreva ou dê um like. Precisa, é legal. Mas eu falo assim, gostou? Assiste. Porque eu faço pelas pessoas. Eu não tenho que ficar falando para as pessoas dar like por mim. O like, para mim, é uma muleta de quem precisa ser visto. Eu sei que as pessoas precisam por causa do algoritmo. Eu entendo. Mas eu não estou vivendo isso para eu ganhar. Eu estou vivendo aquilo que você falou, para entregar. E eu fico assim feliz quando a gente consegue conversar, quando a gente fez esse teu projeto, que ela faz um projeto no Lar Sírio, que ela pega mentores para mentorar crianças que são vulneráveis. E as mães que ela... Esse ano a gente está fazendo o terceiro ou segundo ano? Terceiro ano. Terceiro ano. As mães que ela fica com as mães e a gente fica com os jovens, em dupla com os jovens, dando uma mentoria como dar mentoria para um adulto. Eles passam, são 14, 15 anos, mas dentro da percepção deles, eles começam a pensar. As mães do outro lado, quando começam a falar com ela, começam a chorar. Porque conversaram com os filhos como nunca haviam conversado. Porque começam a abrir a cabeça como nunca pensaram. Porque esse pessoal vulnerável, eles têm uma cabeça que nada os filhos vão conseguir. E ela consegue falar que os filhos precisam do apoio. É o que mais a gente fala. Sim. Apoie teu filho, porque teu filho depende de vocês. E muitos são mãe solo. A maioria, né? Sim, eu falo, não limite seus filhos à sua visão de mundo. Vamos ampliar a sua. Então, eu fico naquela sala com 20 mães, né? Abrindo, né, a visão de mundo delas e vocês, né, mentores. Mas aí isso nos dá gancho para contar que o Boazzi não parou por aqui. Então, assim que ele entendeu, né, o impacto, né, da mentoria, ele bravamente fez a formação. Então, o Boazzi é um mentor formado, né, pela Academia CI e é por isso que ele está lá no Lar Sírio. Então, né, eu falo, nosso trabalho voluntário quem fez as formações na CI, nem todos, a gente precisa de perfis maduros, né, e a gente chama para acolher esses jovens, porque eles ficam reféns das histórias que eles experimentam naquele ambiente que eles vivem. Então, eles não conhecem nada além. Então, quando a gente senta com eles e a gente conta as nossas histórias e mostra caminhos, né, eles saem de lá com a consciência, né, expandida. Eles se abrem com a gente com coisas que depois a gente troca ideia, nem vou falar aqui, que a gente fala, nossa, eles contaram isso. E é o legal, a mentoria, ela é muito importante por causa disso. Quando há afinidade, as pessoas abrem o coração. Por isso que muitas vezes, eu fiz a pós-graduação em neurociência, que eu te falei, né, um curso. Muitas vezes você se sente no lugar de um psicólogo, um terapeuta. A gente não é isso. Isso é importante pontuar. E mentor formado sabe disso. Por isso que a gente sempre fala, cuidado. Às vezes as pessoas, a mentoria não precisa. Pessoal, é um investimento tão importante que eu fiz em mim, que agora a gente consegue transmitir, que você começa a enxergar e entender as pessoas até um ponto onde você fala, agora você precisa de um psicólogo, não sou eu. Mas eu me identifico muito com você. Falei, graças a Deus, porque senão nós não estaríamos conversando. Mas você lembra, um dia que a gente almoçou lá no Puma, perto de Ibirapuera, que naquele momento, sei lá, não importa o nome, uma pessoa te ligou para vender um curso que não sei o que lá, aí você fez 2, 3 perguntas, a pessoa falou, não, mas a gente não faz isso. Eu falei, como assim vocês mentoram sem saber a vida pessoal da pessoa, sem fazer uma anamnese? Não, mas não precisa nada disso, e você ficou horrorizada. Eu lembro que você chegou no almoço e falou, Rebeca, me ligaram para vender um curso de, sei lá, mentoria, coaching. Eu fiz 3 perguntas e o cara só falava assim, não, mas você tem jeito para isso? Não, mas você tem jeito para isso? Ele não te respondeu nenhuma pergunta. Não, né? Porque eu não conseguiria nunca mentorar um médico que eu conheço, assim, eu vou ficar dando... Porque o ambiente dele é diferente, a função dele é diferente.
A gente precisa estar no nosso nicho. Não precisa ser tudo. Que nem a Rebeca, ela pode pegar um CEO de alguma empresa, que aí é uma parte mais de pessoas. Mas o médico, estou com problema na residência, estou com problema não sei o quê, eu não estou conseguindo interagir. Você não consegue ir a fundo. E a gente, e ela sabe, você dispensa mentorados. Porque você acha que, eu não vou poder te ajudar. Porque esses caras que ligam para a gente, não, você pode mentorar qualquer um. Eu te dou a ferramenta, você vai perguntando te dou umas fichinhas, né? Que ele falou que te dava uns formulários. Tem uns formulários que você dá para a pessoa, ela preenche, e eu tenho o que você tem que dizer para ele. Eu fiquei muito... Você chegou muito bravo aquele dia no nosso almoço. Que é isso? A gente... Eu sei porque o curso que eu fiz com ela, a gente entrou nesse REIS. O REIS é uma coisa que se aprofunda. Você tem uma preparação que você começa a falar, meu Deus do céu, não pode, porque você está lidando com gente, com ser humano, e se te procurou, ele está vulnerável. E é isso que eu fico chateado, porque as pessoas, às vezes, aproveitam dessa vulnerabilidade. Mas, e talvez por isso, né, que o mercado de influenciadores esteja, né, ganhando espaço. Então, você hoje tem na China leis, né, que para a pessoa atuar como influenciadora, ela tem que preencher uma série de requisitos no assunto que ela está falando. Mas, assim, não sei quando a gente vai chegar com essa maturidade. Mas eu acho que também, quando a gente fala, né, de seleção de clientes em mentoria, eu tenho uma seleção muito, muito, muito específica no quesito de... O cliente chega, né, com uma demanda, e muitas vezes você não consegue entender muito o perfil dele numa primeira conversa. A gente faz lá os 10 encontros, resolve a questão, mas nesses 10 encontros a gente já tem condição de saber o nível de consciência ou de ética dessa pessoa. E aí chega uma hora que eu olho e falo, tá, tem 2 tipos de clientes. Um, que eu vou acompanhar a vida toda, que é o seu caso, né? A gente faz coisa aqui, faz acolá, etc. E um outro, que aí eu digo que acabou a relação. Quem que é esse outro? São as pessoas... Lembra lá da Volkswagen, que tinham 2 tipos de pessoas? É aquele tipo de pessoa que quanto mais poder ela tiver, mais ela vai gerar benefício para si. Mais ela vai pisar na cabeça do outro. E ainda tem pessoas que funcionam assim. Então, por que eu vou dar a ferramenta, né? Vou fortalecer uma pessoa que, se ela tiver muito poder na mão, ela não vai fazer pelo outro. E não é só pelo outro. A gente tem que fazer pela gente? Tem. Mas tem esse equilíbrio, né? Eu vou gerar benefício para mim, para minha família, para a sociedade, para a comunidade, para a empresa que eu trabalho. Mas tem pessoas que esse outro não existe. Então, pode ter gente aqui que tá nos assistindo, sabe que chegou na 10ª sessão, eu vou encerrar, né? Que é um contrato de 10. Chegou na 10ª, acabou. Não tem depois. Porque eu já entendi que, ao longo dessa caminhada, toda vez que essa pessoa se fortaleceu, ela não pensou no outro, né? Então, também tem esse critério de seleção que eu estou levando muito a sério no momento que as empresas, né, precisam de grandes líderes, né? Eu tenho uma coleção grande, né, de C-Level, estou aumentando a minha coleção de CEO, né, na minha agenda. Então, assim, quem tem que chegar nesses lugares são pessoas que vão pensar no coletivo, né? Porque se a pessoa não conseguir pensar no coletivo, a gente tiver decisores que só pensam em si, só na sua marca, só no teu segmento, tá aí o resultado. Não tá muito bom, não. É só a gente abrir o jornal hoje para saber, né, em 48 horas, o tanto de caca que conseguiram fazer. Não, e as pessoas se acham, né? Essa nossa convivência, desde quando está no Volkswagen hoje, eu não tenho mais o curso com a Rebeca, mas a gente se encontra em eventos, na tribo, quando eu vou lá para Valinhos, que ela fala que ela faz a reunião e às vezes não vou. É uma troca que a gente leva para ela e ela traz para a gente, as outras pessoas. Esse grupo da tribo, uma troca de informações, isso é muito importante. Não tem aquele negócio, eu já sei de tudo. Eu nunca aprendi tanto depois que eu me aposentei. Cabe a você saber o que aprender. Use as redes sociais para as coisas boas, porque tem um monte de coisa. Até dentro do TikTok tem coisa boa. Tem. Não é o TikTok, dancinha. Não.
Então, o que acontece é você desenvolver sua cabeça para outra coisa. Como eu disse, eu tinha uma cabeça no mundo corporativo. Depois eu fui ser diretor do museu em Campos do Jordão. Sim. Completamente diferente. Era um terceiro setor e eu chego com a cabeça da Volkswagen, processos, procedimentos, auditoria, compliance. Velocidade. Vamos, cadê o organograma da empresa? Eu lembro. Cadê o timeline das coisas? Eles ficavam olhando para mim. Você, me falavam, calma. Eu quero o descritivo de função de cada um aqui dentro, que eu fui diretor. A turma falou, você não duvida do que a gente faz? Imagina se eu for para RH, você duvida do que eu faço, que está me pedindo descrição de função lá na Volkswagen? É outro mundo. E eu tive que aprender com eles. E hoje no Larcírio, eu já estou mais escolado quando eu falo alguma coisa. Porque dentro dos eventos que a gente vai fazer, vai ter um evento dia 29 de carros clássicos, homenagem dos 30 anos do Opala. E eu tenho que me adequar a eles. Não ao que eu acho como um cara de marketing que fez mais de 2.200 e poucos eventos. Não. Eu estou trabalhando para eles. De forma voluntária, mas mesmo assim tem que se adaptar a eles. É isso, a gente tem que se adaptar às pessoas, não as pessoas se adaptarem a gente. É que ela falou, se as pessoas não estão no caminho que você gostaria, tá legal, te ajudei, agora vai. Agora, se você gostou, vamos viver junto, vamos conversar junto, como a gente faz, Rê. A gente sempre... Você fala, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade... isso daqui é legal para você. Rê, eu queria agora você contasse um pouco, você é uma empresária hoje. Conta como surgiu a ACI para nós. Bom, então vamos lá. Estamos lá no dia 9 de junho de 2010. Comunico que era meu último dia da Volkswagen. E ninguém sabia. Claro, meu gestor direto sabia, né? Mas ninguém sabia. Então, foi cena de novela, né? Tantã, né? Amanhã, a partir de amanhã, vocês podem vir aqui tomar um café. Isso foi uma estratégia de marketing sensacional, que só depois eu entendi. Porque todo mundo com a curiosidade, por que eu tinha saído, o que eu ia fazer, eu lotei minha agenda de café. E era um casarão lindo, tinha um jardim. Então, as pessoas iam tomar café comigo no jardim. Então, a Academia CI, o primeiro nome dela foi Jardim do Ser, que era um jardim para desenvolver seres humanos. E aí, passou por lá a diretoria Volkswagen, a Sobrave, foi todo mundo lá, porque todo mundo queria saber o que tinha dado. Essa pequenininha tá aprontando, né? Nosso orçamento, só para o Dealer Qualification aquele ano, era 18 milhões. Naquele ano, estamos falando de 2010. Então, assim, como é que você larga um treco, né? E aí, é o carro de frota, é o celular, é o computador, tudo, né? O status, você larga tudo, né? O status do trabalho na Volkswagen. Exatamente, né? Cartão, né? Na frente em português, atrás em inglês, aquela coisa toda. Então, as pessoas sentavam, entendiam o trabalho, alguns viraram clientes, outros só tomaram café. E aí chegou num determinado momento que eu queria só atender pessoa física, porque você sai meio, né, de bode com o mundo corporativo nesses momentos, mas aí vinha, como o próprio Sadi, poxa, mas vai lá na empresa, a gente tem líderes lá também. Aí eu comecei a atender pessoa física e pessoa jurídica, né? Na sequência veio a Zamora, foi vindo, né? Aí eu falei, eu não tenho mão de obra, né? Porque a metodologia estava na minha cabeça, né? Aí foi quando a gente montou a formação em 2012. Porque eu falei, eu preciso preparar pessoas para entregar esse monte de projeto. Então, aí virou, na época era ICI, porque era instituto, não era academia. Depois a gente virou academia. Aí a gente começou, a primeira turma foi um piloto. A gente tem contato praticamente com todos os alunos da primeira turma para saber o que aconteceu com eles. Então, a gente acompanha esses alunos. E daí veio o Davi. Aí eu fui mãe, né? Já tinha uma filha de 15 anos. Veio, né, o Davi, né? Disso não foi planejado, veio Davi. E aí eu dei uma repensada, né? Uma desacelerada na empresa, mas a ACI nasceu desse jeito, né? Aí me dei o tempo, enfim, mais velha é mais difícil ter bebês, então a gravidez demandou muitos cuidados, intervenções cirúrgicas, enfim. Então, depois que o Davi nasceu, aí eu voltei
né? E voltei com outras reflexões, né, da maternidade. Aí acho que um outro turning point importante foi a pandemia, porque aí, então a gente chegou a um momento que a gente tinha turma em Curitiba, tinha turma em Manaus, tinha turma na Associação Comercial, tinha turma em São Paulo, eram muitas turmas de formação, né? E com a pandemia, a gente teve que repensar. A gente tinha uma turma que ia começar e decretaram, né, a pandemia. Aí eu falei para os alunos na época, eu falei, vocês, que a gente devolve o dinheiro, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Eles falaram, não, a gente não quer, a gente quer que essa turma aconteça. Então, a gente, na terceira semana de pandemia, a gente já estava com a turma começada toda online. Tinha gente da Argentina, Rio de Janeiro, Curitiba. Gente, né? Aí a gente fez a primeira turma online, foi para atender a turma da pandemia. A empresa inteira, a gente conseguiu fazer ela acontecer de forma online. Não paramos um dia de atender pessoas. Na pandemia, as pessoas precisavam muito de orientação, então a gente criou grupos de apoio, a gente fez todo um acolhimento. Mas aí me veio uma reflexão que eu me senti muito pequena, porque por mais que a gente fizesse, a gente tinha encontros gratuitos à noite para acolher as pessoas, e eram as empresas, eram os clientes, mas eu me sentia tão pequena que aí foi quando eu me aproximei da ONU. Porque eu falei, não, eu quero fazer mais pelo mundo, a gente não está dando conta. Aí a academia virou uma signatária, né, do Pacto Global, a gente assinou, né, as cartas compromissos. E aí acho que a hora que eles entenderam um pouco do que a gente fazia, etc., um ano depois eu virei porta-voz da ODS 8, né, Trabalho Digno e Crescimento Econômico. E é um privilégio porque se você entrar hoje na página da ONU, né, você pega lá 35, 40 porta-vozes no Brasil. Primeiro que o Pacto Global no Brasil, dentro da estrutura da ONU, é um dos maiores, né? O trabalho aqui é muito sério. Segundo que se você olhar as marcas que estão lá como porta-voz, você vai encontrar grandes empresas, grandes multinacionais, né? E a CI é um ovo de codorna, né? Literalmente um ovo de uma codorna pequenininha. Então, eu fico muito feliz de entender que, de alguma forma, né, o nosso impacto, mesmo sendo pequenininhos, né? Não tem pequeno nisso. Não tem. Eu lembro que o nosso primeiro ano, quando a gente começou a apoiar o Larcírio, eu escrevi um artigo e ele rodou o mundo, porque era como é que eu aproximo as grandes empresas do terceiro setor, né? Eu faço parte do terceiro setor há muito tempo, por conta do Instituto de Filantropia, mas como é que a gente aproxima? E a gente começou a fazer os eventos, que nem o lançamento do livro, né, que você faz parte, lembra? Foi dentro do Larcírio. A gente recolheu, acho que ovos de Páscoa, chocolate para as crianças. O ingresso eles têm um auditório grande, então foram muitos chocolates para as crianças na Páscoa, porque era pré-Páscoa no lançamento. A gente fez uma convenção da CI, também o ingresso acho que era roupa de inverno. Então, aí eu escrevi, eu falei, olha, tem uma forma tão simples e às vezes tão barata, né, da gente aproximar os dois lados e achar o texto incrível. Ele rodou, né, rodou o mundo, mas assim, acho que esse lado nipônico, né, de também não querer, eu não quero ser, né, influencer. Não é assim que eu acredito que eu vou mudar ou transformar o mundo. Mas é fazendo pequenas entregas com muita consistência, que a junção delas, né, resulta na tribo. Que eu falo que é uma sociedade secreta. Só entra na tribo quem fez a formação. Portanto, é detentor da metodologia como você. Então, lá dentro são pessoas, também só fica quem quer, né? Que estão dispostas, né, a contribuir com outros, com a metodologia, nos projetos sociais. Então, outro dia, no Jornada Carreira Saudável, uma pessoa ouviu a gente falando da tribo, acho que estava a Paula, estava alguém, e ele falou, mas eu quero fazer parte dessa tribo. Aí eu falei, então, mas essa é uma sociedade secreta, não é qualquer um que entra. O Pablo fez. Eu dei o nome de tribo para você, né? Lembra que a gente deu junto? Eu acredito que sim, que a gente precisava do grupo, enfim. Você falou, preciso de um... Não, eu falei, você precisa de um... Essa turma tá juntando, porque a gente... É uma turma legal, uma turma comprometida. Tem mais uma turma, de 100 pessoas lá. É uma turma tão do bem, né? E a gente sabe, né? Não é todo mundo que está toda hora, porque
porque as pessoas têm suas vidas, mas enquanto grupo, toda vez que a gente tem que fazer alguma entrega, né, a gente se junta. E aí veio, né, o livro Histórias que Transformam, mas aí a gente não ficou com ele só para a tribo, porque eu tenho clientes que ainda não estão preparados para a formação, mas tinham histórias incríveis. Então, aí no livro, a gente transbordou, a gente fez uma pré-seleção na tribo, mas também a gente pegou outras pessoas. É por isso que o livro é uma mistura dos dois. Mas agora, em novembro, a gente vai fazer uma convenção para as pessoas da tribo apresentarem, e aqui já fica a minha intimação para você, apresentarem como cada um está transformando o mundo. Não, é verdade, eu acho... Tem você com o podcast, vai ter a Vivi, cada um, e às vezes lá na tribo a gente não tem, né, porque não é um espaço de um ficar vendendo para o outro. Eu falei, vocês não sabem o quanto que vocês são potentes. Então a gente vai fazer uma convenção, chamar, né, as pessoas para contar. Então, você vai falar do seu podcast, né? Talvez a Elaine fale, né, do Larcírio, porque eu, como conheço todos, né, e vocês ainda não se conhecem, que cada um tem de uma turma. Tem turma da turma de 2012, tem várias turmas, né? Tem muita gente lá. Então, nessas convenções, é justamente para vocês entenderem a potência do grupo, que muitas vezes, né, a gente não tem clareza. Mas eu fico muito orgulhosa, assim, são pessoas muito... Tem gente lá que faz coisas que eu fico assim, né, de queixo caído. Não, eu vejo, eu conheço, a gente vê as mensagens. E eu vou te falar, depois que eu comecei o podcast, o livro, eu parei um pouco. E agora eu te falei, eu estou escrevendo uma palestra sobre o meu livro. Te contei? Eu achei sensacional. Contou. Olha, eu comecei a mostrar para minha esposa com imagens as histórias que eu conto no livro. Quando eu coloco as imagens verdadeiras, ela fala... É a única que me chama de Luiz, né? E quando tá brava, Luiz Antônio, né? Ela falou, nossa, Luiz, fica muito bom. Você lembra aquela palestra que eu dei no UOL, que a gente deu junto? Sim, no Teatro UOL. Algumas histórias foram lá. E eu tô pensando em voltar a fazer as palestras e também as mentorias. Eu não estava tendo tempo, porque cuidar do podcast é um respeito muito grande. Você escreveu o livro, né, nesse último semestre, o podcast. E eu sou sozinho. Você tem uma equipe. Tem os seguranças que chegam junto. Eu sou sozinho. Eu faço... E eu gosto de eu fazer os cortes, porque eu conheço o que é importante na pessoa. Eu conheço suas histórias. Então, eu já sei onde eu vou buscar, onde que eu tenho que mostrar para as pessoas. Que o podcast dificilmente assistem inteiro, né? Então, um corte, ele é muito rico. Sim, ele é fundamental. Sim. Mas, você falando isso, eu fico aqui toda orgulhosa, porque... Pensa, né? Um executivo que também tinha uma equipe enorme. Então, assim, numa monta, né? Você faz o PowerPoint, você faz não sei o que lá. Planeja, né? E o líder, né? Você vai ser o grande maestro para orquestrar tudo aquilo. Então, eu lembro, né? Quando você saiu, você olhou, né? E foi fantástico. Eu lembro, né? Quando eu te provoquei para ler livro, quando eu te provoquei, provoquei, cara, vai, né? E aí tu vai atrás, porque o mundo é muito maior que a Volkswagen. E o vestir a camisa de uma corporação é quase como uma camisa de força. A gente fica naquela cultura. Quando sai, o mundo é muito grande, né? E eu sei que você engatou uma quinta, porque aí foi o primeiro livro, o segundo livro, tanto que escreveu um livro, né? Aí eu vou estar na Bienal. Sim, vai estar na Bienal. Um outro livro. Mas aí a tua capacidade, né, de abraçar a tecnologia. Hoje você faz coisas, né, essa coisa aí de multimídia, que eu não faço nem ideia como é que faz. Você vai, faz e edita. Eu faço edição com um software, Movave, eu ponho música, eu faço corte, faço abertura. Ponho legenda. Falei agora pro nosso mestre Bruno. Bruno, eu preciso que a Rebeca tenha uma coisa assim que eu estou tentando adequar. E outra, é com capricho, com carinho. A paixão tem que existir. Você tem que gostar. Você fala, eu tenho que fazer esse corte. Para. Se eu tiver que um dia falar assim, eu tenho que fazer esse podcast, que saco, hoje eu vou entrevistar o fulano. Para. Para, porque eu
se eu não tiver brilho nos olhos, como você falava quando eu contava minhas histórias para vocês, falar, pô, você tem brilho nos olhos nisso. Quando você perder esse brilho nos olhos, porque vai ser não é legal. Você tem que se entregar. E essas pessoas que eu estou trazendo aqui, vocês viram, carrego aqui em cima, são pessoas que têm a mesma coisa que eu enxerguei nelas. Eu aprendi com todas. Isso que é bom. Quando você aprende com gente boa, por isso que eu falo influencer, essas pessoas influenciaram na minha vida. Mas eles influenciaram, eu peguei o melhor de cada um. Então, eu fico muito aqui. Sou bom? Não, porque cada vez mais que eu sento aqui com uma pessoa, eu falo, caramba, que legal isso. Por isso que é importante, pessoal, vocês terem uma noção quem anda com vocês, em quem vocês se espelham. Na nossa mentoria tem um negócio do benchmark, né? Isso. Quem é a referência para você? E a hora que você pensa nessas 3 referências que a gente pede, né, Rê? Sim. Você começa a pensar, você fala, caramba, né? Esse cara é minha referência, mas não faço nada que ele fez. Eu quero que chegue lá, mas olha por onde ele passou para chegar onde ele chegou. O que ele estudou, o que ele leu, as experiências que ele teve, as viagens que ele fez. Não adianta. Eu sempre tenho uma palavra que eu uso no livro. Seja quem você é, não aquilo que você queira ser. E a que as pessoas queiram que você seja. A tua essência, né, Rê? Você descobriu a tua essência agora com pessoas. Você era uma financeira. Nossa, já fui tanta coisa boa. Mas você, a racionalidade Sim. de ser financeira ainda ajuda você. Que nem eu, como engenheiro, a engenharia me ajuda em muitas coisas. Mas a minha essência não era trabalhar na engenharia, era cuidar de pessoas. E hoje eu cuido. E a gente é um grande diamante, né? A gente vai lapidando, tudo é um processo. Eu acho que é legal, né, aqui para sua audiência, a gente entender que tudo tem um caminho. Né? Porque às vezes a pessoa pode olhar, né? Falar, nossa, né? Que Boaz incrível, que Rebeca incrível, eu sou tão pequenininho. Mas, sim, teve o processo de lapidação, a vida vai nos lapidando. Então, quando eu olho aqui esse livro, maravilhoso, recomendo, né? Eu lembro te ligando, porque no meu primeiro livro, né? Carreira Saudável. Que a gente vai mostrar. Isso, você tem lá um depoimento. E daquele depoimento ficou tão legal, né? Que eu falei, não, vamos então escrever um livro só com as histórias dos clientes. Eu não vou entrar no livro. E aí veio, né, o Histórias que Transformam. E no História que Transformam, eu provoquei a todos. Falei, todos vocês precisam ter um livro. Então, a Elma já escreveu, o Carlos está escrevendo, o seu tá maravilhoso. Então, tá vendo, é um processo. Então, era um depoimento num livro, né, de uma outra pessoa, depois um capítulo, até que nasce o seu livro. Então, também acho que, né, a pessoa se cobrar, falar, então tá bom, então eu tenho que ser o meu benchmark, né? Teu benchmark saiu 10 anos antes, seu benchmark saiu 5 anos antes. Então, eu tô aqui, eu tenho que construir uma caminhada. Porque muitas vezes a pessoa desanima, né? Ela vira e fala assim, ai, mas tá tão longe. Tá longe, Dubai é longe, né? Praia Grande é longe. Em algum momento você começa essa caminhada. Verdade. Até um dia que fica perto. Não, eu estava pensando hoje, há 3, 4 anos que eu me aposentei, o que eu já fiz para chegar aonde eu cheguei. Quem ia me ver, a Rebeca sabe, eu não suportava fazer coisa na rede social. Gente, ele deu trabalho. Gente, ele deu trabalho pro primeiro post de LinkedIn dele. Que parto foi, lembra, Boaz? Porque eu achava, eu tinha um pouco de rejeição porque eu achava que eu não tinha. Hoje eu tenho 20 mil seguidores no LinkedIn. Não, e aí, vou lembrar uma coisa. Bom, primeiro esse primeiro post do LinkedIn, que foi um parto de Jaguatirica, né? Nossa, eu não saí esse primeiro post. E agora teu LinkedIn tá lindo. Mas eu lembro, falei assim, vamos fazer um teste? Põe uma caixinha de pergunta no teu Instagram. Eu lembro. Em questão de minutos, tinha, sei lá, dezenas de perguntas. Eu falei, Boaz, as pessoas querem saber sobre você. Porque, assim, ser mentor não é ficar... Eu sei que tem gente que acha que mentor é aquele cara que fica na orelha dando sermão da montanha. Não. É colocar a pessoa na ação, né? Então, eu lembro daquela sua primeira caixa... Eu lembro do teu primeiro post, né? Que saiu, né, de uma das sessões... no LinkedIn, que demorou pra caramba, mas a caixinha a gente fez junto. Eu falei, vamos lá, Boaz. Acho que a gente tava... Pessoalmente, eu fiz a caixinha com você, e aí... Eu não sabia fazer as caixinhas. Não sabia fazer as caixinhas. Eu falei, bom, caixinha eu sei, gente.
Aí, antes da gente terminar, não sei se era um café, um almoço, tinha muitas perguntas. Falei, Nossa, como é que Boazzi, foi isso? Como olha foi aquilo? aqui. Como você se sente agora? Como é que é isso? Como que é aquilo? Aí eu falei, ela falou, tá vendo? Para de... Você, Boazzi, você tem muito, as pessoas te enxergam. Aí eu comecei a pensar, e E gente aí... incrível, fazendo perguntas incríveis. Eu falei, Boazzi, não é né, não é alguém que está por acaso passando, é alguém que quer saber. E aí veio uma menina da Alemanha, quero fazer mentoria com você. Foi aonde eu fiz a primeira conversa com ela, falei, Rebeca, eu preciso fazer um curso de mentoria. Eu não posso atender essa moça sem... Eu posso ter um monte de conhecimento, mas mentoria... Olha, pessoal, vocês não sabem como é complicado quando você começa a fazer um curso, como você começa a entender. Eu fui fazer neurociência não para ser um neurocientista, nada. Eu fui fazer neurociência para eu me entender mais, para saber Entender o outro. entender o outro e até onde eu posso ir. Nós, como vocês bem dizem, não sou mágico, não sou psicólogo, terapeuta, guru. Eu sou um ser humano que ouve os outros com as ferramentas que a gente aprende, nos ajudam a ajudá-los. Mas nós não damos conselhos. Isso. E uma caca grande que eu tenho observado no mercado é as empresas com muita boa intenção, uma intenção genuína. Aí ela pega um grande líder para mentorar, né, outras pessoas. Só que não dá a devida formação. Não dá. Aí o que acontece? O líder, também com muita boa intenção, né, dizem que no inferno também tá cheio de boa intenção. O líder com muito boa intenção, ele começa o quê? Transferir Isso. os seus medos, transferir as suas crenças, dar conselho. Aí, assim, ele limita o desenvolvimento do colaborador, da pessoa que está sendo mentorada, enfim, a visão dele, né? E muitas vezes ele vai julgar, ele vai criticar. Então, eu tenho pego alguns clientes e tenho que consertar os estragos que o mentor interno, né? O mentor que foi... Que para ele era uma referência. Que para ele era uma referência. Por quê? Aí ele começa a achar que ele não serve para nada. Porque, claro, ele não é igual aquele mentor que está lá dentro, né? Então, geralmente, né, a empresa pega um bom diretor, um bom superintendente para mentorar 10 pessoas de outro departamento, porque o mentor não pode ser do mesmo departamento. Aí, esses coitadinhos aqui, eles começam a se invalidar, porque o único caminho da verdade, da salvação é daquela pessoa. Importante. Isso é muito importante. Então, assim, tenho visto muitas Big Fours, né, as grandes consultorias, dentre elas, bancos, Big Techs, pondo gestores incríveis para mentorar, mas que por falta de metodologia tem feito muita caca, né? E tá vendo, não tem culpados. A empresa tem boa intenção, o colaborador tem boa intenção, mas não tem a metodologia, né? De como é que eu suspendo meus modelos mentais, como é que, né, eu mostro o caminho sem direcionar. Sim, a preparação. É uma preparação, foram muitas semanas, né? Foi o estágio, né? Você fez um belíssimo estágio, né? Pegou uma profissional para mentorar, apresentou, que eu acho que esse sempre foi um grande diferencial da nossa formação. Tá, se vocês apresentarem para mim, não tem graça, eu sou a facilitadora, né? Então, aquele momento, né, que a gente monta uma banca e fala, tá bom, agora você vai apresentar o teu primeiro caso para uma banca que tem profissionais de mercado, profissionais de consultoria, psicólogos, pessoas que conhecem a metodologia. Eu falei, tá bom, é para eles que você tem que apresentar, né, o teu estágio. Dá um frio na barriga, né? A gente teve, né, na apresentação da Andresa, e a gente vai ter uma agora, também. Então se prepara, porque é a hora que você realmente mostra a sua entrega. E gostoso é você conversar com essa pessoa que tinha um monte de problemas. Não é problemas, um monte de indecisões, indefinições, incertezas, não tinha um propósito, queria uma coisa aqui. Eu não quero ser gestora, eu não quero fazer coisas, eu quero, quando chegar nos meus 50 anos, ter minha casa, meu carro. Eu falo, para um pouquinho. Isso centênios a gente monta, sim, né? Eu falo, você não quer ser isso, não quer ser aquilo, você quer ser uma analista para não precisar chegar tarde, porque você não sabe mexer com... E como você vai conseguir tudo isso que você quer quando você tiver 50 anos? Menina, você tem potencial. Será? Pensa. E hoje ela
Já é. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Quer Eu dizer, fico- a primeira mentorada dele, lá do estágio, assumiu um cargo de gestão, está muito feliz, está em paz, né? Ah, mas gostoso, né? Eu fico muito feliz. Mas, Rê, eu queria agora pedir para você. Eu pedi umas fotos porque você tem uma trajetória bastante legal. E quando a gente vê as coisas, é mais gostoso. Bruno, por favor, coloca a primeira foto para a gente conhecer um pouquinho da trajetória e os lugares que a Rê já foi. Fala dessa foto, Rê, para a gente, por favor. Nessa eu tô no Japão, porque eu fui convidada para fazer uma palestra lá. E aí eu lembrei que eu tinha um livro prometido para ser lançado para o Maurício, né? Presidente da editora. Aí eu falei, tá. Eu estava num momento muito de resgatar os meus antepassados. Falei, eu vou lançar o livro no Japão. Aí liguei pro Maurício, era um prazo muito, né, justo. Eu falei, olha, em tal dia de setembro os livros têm que estar no navio pro Japão. Ele falou assim, até dia X você tem que me entregar o livro. Então a gente fez um cronograma, assim, era muito apertado. Então eu tô aí falando com a comunidade brasileira no Japão. Hoje tem em torno de 250 mil brasileiros no Japão. E aí tava falando as nossas escolhas, né? De ser vítima, herói ou perseguidor. E falando que nenhum desses caminhos é o nosso. Nosso caminho é decência, né? Não é assumir nenhum desses papéis. É bem nesse momento. E essa roupa é uma palestra que eu uso troca de figurino. Então, eu entro com uma roupinha toda florida, que é assim que a gente começa a carreira, mas aqui eu já tô no modelito multinacional, que é a roupa de um anime bem ostensivo, né? Um chefe de gangue, que eu falo que é muito isso que às vezes as corporações fazem com a gente. A gente acaba virando um chefe de gangue, né? Tem que matar um leão por dia, a gente esquece quem é a gente. Então, é bem nesse momento que eu tô aqui no palco, falando como que Legal. a vida corporativa demanda, né, da gente. Ou nos tira da essência, né? Bruno, esse é muito bom. Aí, daquela roupinha, a gente põe essa. Uhum. Então, aí eu falo que é o resgate da essência. Então, é um kimono, tá? Hello Kitty. Então, é um kimono da Hello Kitty. Porque a mensagem aqui é que só vai ter graça os resultados que a gente alcançar a partir de quem somos. E para isso, os nossos 4 conselheiros aí, né? Tá aí a razão, a emoção, né? A sensação e a intuição, que são as 4 inteligências que fazem parte do pano de fundo, né? Da nossa metodologia. Quer dizer, eu resgato as inteligências para suportar as competências, mudar o comportamento e entregar o meu propósito no mundo. Então, eu coloquei essa daí só para entender. Eu não fico a palestra toda com aquela roupa preta. Chega num determinado momento que, na maturidade, a gente resgata a essência. Aí, tanto faz. Se eu tenho 1,48 m, sou nipônica, sou mulher, aí tanto faz. Aí, só faz sentido ser quem eu sou. E é bem nesse momento da palestra. Eu não ganhei a bonequinha do Reis, tá? Você acha que tá o quê naquele saquinho? Ah, bom. Eu sabia. E aí, só para falar, foi o lançamento do livro. Eu saí do palco, né, da palestra, aí foi a editora foi incrível, montou um stand lá e a gente fez esse lançamento e aí tá o meu kimono. E é engraçado que aí teve... Eu conheci ela com essa carinha, tá? Sim, Assim, sim. e a mesma, né? Ela cresceu um pouco só. Não, talvez. Eu emagreço, engordo. Mas o engraçado é que aí tem quando a gente vai passear em Kyoto, aí eu fui para Okinawa, conhecer a minha ancestralidade, mas eu também passei por Kyoto. E em Kyoto, é tradicional a gente alugar um kimono e andar na cidade de kimono, o homem e a mulher de kimono. E eu fui com o meu kimono da Hello Kitty, que é brasileiro, mas chamou a atenção, as pessoas paravam para tirar foto. foto. Esse? Kitty-chan, que é em japonês, né? Porque ela é muito querida lá, mas nenhum maluco japonês fez um kimono Você vê como com a Hello Kitty. Mas o brasileiro fez o kimono e tá com a Hello Kitty. E esse livro, pessoal, vocês têm que ler, hein? A Carreira Saudável é algo muito bem estruturado, né? E foi best-seller, né? Foi eu lancei no Japão, voltei para o Brasil, fizemos lá o lançamento na Livraria da Vila e, enfim, era também véspera de Black Friday, então foi uma série de fatores, né,
que acho que em 45, 60 dias ele foi para os primeiros lugares da Amazon. Aí agora a nova edição tem o selinho de best-seller na capa. Vamos lá. ONU. Nossa, aqui foi a minha primeira ida para Dubai. Eu nunca tinha participado de uma COP. E aí, eu lembro, o convite chegou bem em cima da hora. Foi quase um bate e volta para Dubai. Então, aí foi minha primeira participação numa COP, né? Então, eu guardei essa foto com carinho, né? Representando o Brasil, tá aí a bandeira do Brasil, né? Próxima. Olha, essa daqui talvez eu devesse ter trazido, mas é que esse é o livro que o Boazzi faz parte, também ele está num dos capítulos, mas eu também tenho como missão, né, eu falo, entender o Brasil como o Oiapoque e a Chuí. Então, é por isso que a gente tem uma operação em Curitiba e uma operação em Manaus. E aí a gente fez esse lançamento em Manaus, foi um lançamento muito bonito. O Carlos Castro, ele também pegou um avião bate e volta, ele foi até lá, né, então a gente tinha autores de Manaus, a Elma, o Denis. Então, a gente fez um lançamento lá em Manaus, do livro, e eu, para variar, de olho fechado lá. A Marcela também, olha lá, a Marcela, que é de Belém, então também estava na foto. Foi um dia muito bonito. Próximo. Acabou. Poxa, pessoal, vocês viram que esse podcast ele tem uma proposta que é conectar pessoas. E essa conexão, ela acontece através das histórias. Você vê a história dessa mulher. Ela tem uma história de superação. Ela tem muita coisa que não deu tempo, se vocês conhecerem a vida. E a gente é muito, né? Quando a gente tem... Ela emociona com algumas coisas que ela vê acontecer. Sábado ela chorou quando uma menina contou alguma coisa para ela que eu não lembro. A gente, quando tem emoção dentro da gente, a gente tem a verdade, né? E deixa as pessoas verem, né? Que isso faz bem para nós. E quando a gente tem algo que faz bem, a gente precisa multiplicar. É isso que eu faço hoje. Eu trago essas pessoas, eu não ganho nada, mas que eu ganho de satisfação e de aproximar. Porque às vezes a gente não se vê por um bom tempo. De repente, a gente começa a se ver toda hora. E só de estar em contato, contando, falando, trocando ideias, aprendendo, ela me dá uma sugestão nisso, eu falo aquilo, é bom, porque a gente já confia na pessoa que está conversando com a gente, porque a gente sabe que ela quer o meu bem. E quando a gente quer o bem das outras pessoas, é o melhor que a gente pode falar. E falando em conexão, teve uma pessoa que quis mandar uma mensagem para você. Ah, meu Deus do céu, ela vai borrar a maquiagem. Por favor, Bruno. Olha só. Meu Deus, olá, isso não vale ser meu pai. Tudo bem com você? Falar de você como filha é muito fácil, pois você é a filha que muitos pais gostariam de ter. Mas falar da sua vida profissional é muito complicado. Faltam adjetivos. Você é uma pessoa excepcional. Tem muita facilidade de esclarecer, fazer acompanhamento e dar conforto para quem procura. Tenho te acompanhado em alguns eventos e te admiro cada vez mais. Mas você prende a atenção dos participantes e, no mesmo tempo, envolve os participantes dos debates. Tenho conversado com alguns participantes depois do evento e todos dizem que sua expectativa foi acima do esperado. Parabéns pela sua carreira sólida. Te amo. Paizão. Olha, eu sabia que ele ia fazer, porque ele faz com os outros. Mas eu tinha imaginado, não, ele vai pegar qualquer pessoa. A gente tem, né, amigos, muitos, centenas de amigos em comum. Mas você foi danado. Como é que você chegou no meu pai? Não, olha só. Eu já peguei gente que foi o primeiro professor do cara. Eu sempre pergunto a alguém próximo. Eu perguntei para tua parceira, a Marcela. Olha só. Já sei quem. Eu queria que talvez pegasse sua filha, teus filhos, que isso é legal, né? Mas ela falou, olha, o pai dela ele adora ele, ela adora ela. Então, tem muita gente que traz pai. A Paula Braga foi o pai também. Você chegou no pai dela.
Eu chego. Tô vendo, o Zé você chega. Vitor Oliva falou, como você chegou no Chiquinho Scarpa? Eu fucei tanto. Aí a turma falou, esse cara, eles se adoram. É isso que eu quero. Vou pegar qualquer uma pessoa lá do grupo, faz um depoimento, tudo junto, tal. Eu quero trazer emoção. Eu quero trazer a conexão. E a conexão que eu quero é que você agora faça com as pessoas hoje. Dá uma palavra final, fala alguma coisa. Eu sei que conselho você não dá, mas dá um parecer que para elas entenderem o quanto é importante a gente acreditar, ter pessoas, acreditar nas pessoas e na vida. Aquela câmera é sua. Bom, vou começar com uma reflexão que eu usei lá no começo, mas que para ela acontecer, você precisa acreditar em você. As pessoas que geralmente não encontraram seu propósito é porque muitas vezes elas não entendem o quanto que elas podem iluminar caminhos, né? E eu falo que dentro da gente sempre, sem exceção, né, mora essa luz, mas que se a gente não acender essa luz, né, nosso caminho não vai ser iluminado e a gente também não vai iluminar outros caminhos. Então, quando a gente fala de propósito, o primeiro passo disso é a gente entender quem a gente é na fila do pão. Porque é só a partir desse lugar que a gente pode caminhar e entregar o nosso propósito no mundo. Então, é isso, né? Acender essa luz interna, né? Como assim, né? A gente vê assim, o Bose com esse olhão brilhando, é isso, é a luz interna dele brilhando. Né? Eu acredito que eu também tenha isso, porque sinto essa potência. Então, que todos possam brilhar para iluminar outros caminhos. Bom, depois desse fechamento muito forte, muito bonito, eu acho que são pessoas assim, como a Rê, como os outros que vieram aqui, que eu procuro fazer a minha parte. Por isso que eu falam para as pessoas, quem quiser acompanha. O que eu digo que nós entregamos aqui é lições. Por isso que tudo que eu falo aqui é verdade, que as pessoas falam aqui é verdade, não são teorias. Ela não dá uma palestra na palestra dela, e nem eu, 10 regras para ser feliz. Não tem regra. Porque cada ser humano é um ser humano, né? E a gente descobre isso cada dia mais, né? Então, nossa proposta aqui, com esse podcast, com o trabalho dela, com o meu trabalho, é fazer bem para o ser humano, para o outro. Porque Deus já deu nossas coisas para nós, podemos Essas fazer forças, isso. talentos, Isso. enfim, colocá-los em prática, né? Então, obrigado. Em breve teremos, na próxima quinta-feira, vocês terão mais um Conexão Boose. Tchau para vocês, obrigado. Bruno, obrigado. Adriana, minha querida, obrigado. Estamos aqui no estúdio da Adri, um estúdio maravilhoso, que, olha, eu estou aqui agora com uma tela nova, eles me tratam muito bem. Até a próxima. Tchau, tchau.